não, sou o Demetrio, que me substituiu nas 2 semanas passadas. Eu sei que ele foi hiper bem, muito bem mesmo. Eu agradeço imensamente a ele. Mas para mim é um prazer apresentar o Ricardo Fiorotto. Nós fomos colegas e amigos na Globo, trabalhamos juntos lá há algum tempo e hoje ele está no Google. Hoje o Fiorotto ele é gerente de parcerias estratégicas em indústria de notícias. Ele é designer e cineasta de formação, com carreira desenvolvida em empresas de comunicação e educação de médio e grande porte, com passagem profissional pelas áreas de comunicação, comercial, tecnologia e inovação. No Google, ele cuida de parcerias estratégicas com a indústria de notícias. E é isso que traz o Ricardo aqui hoje, porque o Ricardo firmou esta parceria em nome do Google com a Nera, a NJ e a JOR, né, Ricardo? E o Ricardo Pedreira está aqui, eu quero passar rapidamente a palavra para o Ricardo, para ele falar algumas coisas em nome da NJ, e depois passamos para você, Ricardo. Então, primeiro o Ricardo Pedreira, é isso? Não, primeiro é você, Ricardo. Tá bom, não, eu queria agradecer. Você é mais velhinho, é você primeiro. Tá legal. Queria agradecer a Regina, agradecer a presença aí de todos nesse nosso Café com a NER e a NJ, e lembrar que essa parceria das 3 entidades, a NJ, a NER e a JOR, com o Google, e que foi construída aí com muita dedicação pelo Ricardo Fiorotto, que vai explicar tudo hoje para a gente, que é mais um movimento das nossas entidades no sentido de buscar agregar conhecimento às empresas de comunicação, de jornalismo, não apenas aquelas que são associadas às nossas entidades. O objetivo, no caso dessa parceria com o Google, é capacitar as empresas na área digital, sobretudo na questão da gestão do negócio jornalístico na área digital. Então, é uma alegria muito grande para a NJ, a gente sabe que isso vai ser muito bom para quem participar, e é muito conhecimento para todos, e, no final das contas, a busca é de fazer o negócio render mais para quem está no negócio. É isso. Então, passo a palavra para o meu xará, Ricardo Fiorotto. Boa, maravilha. Vocês estão me ouvindo aí, todo mundo, né? Beleza. Sim. Gente, primeiro, obrigado, né, pelo espaço, pelo tempo. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo, né? Vocês que estão aqui com a gente, saber um pouquinho mais do projeto, do Local Lab, né? Obrigado para a Regina, para o Ricardo. Já são amigos, né? A gente já tem feito tanta coisa e conversado tanto, não só do Local Lab, né? A Regina, então, que eu conheço há muito tempo, né? Então, estamos juntos aí de longa data. Acho que, como a Regina comentou, eu venho da indústria, né? Estou no Google aqui há 8 meses, à frente, né? Uma das pessoas à frente do Local Lab, mas eu venho da indústria, né? E isso traz uma visão, acho que muito importante para mim, com certeza também para o Google, e na forma em que a gente consiga cada vez mais apoiar a indústria. Eu brinco com eles, falo, a missão continua a mesma com o jornalismo, eu só troquei de casa, né? Só estou agora aqui no Google tentando ajudar e auxiliar o jornalismo da mesma forma e com o mesmo carinho e paixão que eu sempre tive minha carreira inteira, né? Bom, vamos falar do Local Lab, né? Que é para o que viemos. Vou contar um pouquinho do projeto. Qual que é a minha ideia, tá? Eu imaginei gastar uns 15, 20 minutinhos para fazer uma apresentação rápida do Local Lab, contar um pouquinho do projeto, detalhar um pouquinho e depois abrir para a gente conversar, para vocês fazerem perguntas, tiverem dúvidas, enfim. E aí virar um grande café, né? Acho que a ideia é essa. Então, vamos nessa. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, ou tentar, pelo menos. Edir, você passou o compartilhamento? Vamos ver se eu vou conseguir.
Ricardo, É, seu ele, áudio está... ele tirou, desculpa, é porque ele tira meu áudio quando eu apresento a tela, mas acho que agora voltou. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim, Tá sim, bom. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo agora também, né? perfeito. sim. Então tá. Eu estava contando, falando sozinho aqui, que eu não vejo vocês quando eu compartilho a tela aqui do Google, do Zoom, mas vamos juntos, tá? Vocês vão me chamando. É isso, eu não estou enxergando vocês, mas vocês vão me chamando, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, fiquem à vontade para me interromper. Bom, então, falando aqui um pouquinho do Local Lab, um projeto que a gente lançou agora no final de maio, né? E que as inscrições, já vou começar por aí, que é importante lembrar, né? Que as inscrições acabam agora, no dia 26. Então, quem ainda não se inscreveu, que estava esperando essa apresentação, que ótimo que vocês aguardaram, enfim, né? Estou aqui explicando, mas não deixa passar muito mais não, porque vai fechar, tá? Dia 26, cravadinho, no final do dia, a gente vai fechar as inscrições. Então, aproveitem esses próximos dias aí para fazer quem ainda não se inscreveu. A ideia do Local Lab, né, é apoiar essas organizações jornalísticas pequenas e de médio porte do país, né, que obviamente produzem conteúdo original e que atendem comunidades, sejam comunidades locais, regionais ou nacionais mais segmentadas, né, como é o caso das revistas, por exemplo. Então, o Local Lab, a ideia dele é atingir essas empresas com o programa, né? E como é o formato? Como é que vai ser o formato do Local Lab? A gente vai trazer para o projeto 100 empresas, a gente vai contemplar 100 empresas jornalísticas, né? Temos com a gente 5 parceiros estratégicos, né? Então, são 3 associações e 2 especialistas, um do ponto de vista técnico e outro de negócios, né? Já vou contar mais sobre todo mundo. E o projeto ele vai rodar por 1 ano, né? A gente tem esses 2 meses iniciais, que são a parte de apresentação do projeto, de convite para as pessoas se inscreverem, e depois a gente vai ter uma rodada de seleção, e depois uma parte contratual, enfim, né, a parte ali organizacional, tendo o kickoff do projeto em agosto, né, no dia 1º de agosto é o kickoff do projeto, e aí a gente roda por mais 10 meses até março do ano que vem, tá? O Local Lab é uma iniciativa do Google News Initiative, para quem não conhece, né? É o movimento mundial do Google em apoio ao jornalismo, existem diversos projetos, né? Só que o diferente desse é que ele foi criado aqui no Brasil, né? É a primeira edição do projeto, né? E ela foi totalmente concebida aqui no Brasil, muito buscando atender uma questão nacional, questões nossas. Ele é replicável, a gente imagina que no futuro ele vai acabar indo para outros países, mas dá um orgulho adicional aqui, que ele foi feito aqui e vai ser rodado aqui, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Só para eu confirmar. Sim. Tudo bem aí? Então tá bom, obrigado. E quais são os objetivos gerais desse projeto, né? O primeiro é expandir o alcance dos programas do Google News Initiative, né? E selecionar empresas jornalísticas de diferentes comunidades e localidades do Brasil. A gente brinca que o sucesso, assim, quanto mais diversos forem esses 100, do ponto de vista geográfico no país, e de realidades jornalísticas, realidades de cada uma dessas empresas, melhor a gente vai ter acertado na escolha e na seleção, né? E na divulgação, obviamente. Então, a ideia é realmente ter um projeto que consiga alcançar. Se eu tiver um representante de cada estado, pelo menos, eu vou ficar feliz. Vamos ver o que vai acontecer, né? Trazer suporte executivo, né? Então, como eu estava comentando, a gente vai ter 2 consultores especializados, que vão, um de ponto de vista técnico e outro de negócios, para apoiar essas empresas pequenas e médias. E, por último, obviamente, acelerar os skills digitais e de negócio em tópicos como performance, distribuição de conteúdo, monetização, publicidade do leitor, tudo que ajude essas pequenas e médias a serem cada vez mais independentes, né? A caminharem cada vez mais para o digital, que é uma realidade, obviamente, para a indústria, mas que a gente entende que existem, especialmente nas pequenas e nas médias, ainda um período muito grande de adaptação, né? E, obviamente, depois ajudando com que elas consigam caminhar sozinhas na frente digital.
a pergunta que muitos me fazem, né? Então, a gente já começa com ela, quem que pode se inscrever, né? Então, vamos lá. Primeiro, organizações jornalísticas de pequeno e médio porte. O que é pequeno e médio, né? Ter de 2 a 100 jornalistas de tempo integral. A gente vai ter alguns critérios de monetização, então tem um valor de teto, a gente ainda está definindo, vai depender muito do que vai vir de inscrição. Produzir conteúdo original, ser constituído e registrado aqui no Brasil, ter um site, né? A empresa pode ser oriunda do impresso, ela pode ser TV, rádio, mas ela tem que ter um site em operação há pelo menos 12 meses, porque é nele que a gente vai focar os esforços da assessoria técnica, né? Então, a gente precisa que eles tenham um site e que ele exista há pelo menos um ano, né? Publicações locais e regionais, como eu disse, que empregam de 2 a 100 jornalistas. Se eles empregam mais de 100, eles podem se inscrever, mas aí a gente vai avaliar, né? A ideia é justamente ajudar pequenos e médios nesse trabalho com o Local Web. Como eu estava comentando, né? Que tipo de organização? Os nativos digitais, os que vieram do formato tradicional da indústria, do impresso, por exemplo, os veículos locais, regionais, revistas, rádio, TV, mas todas com fins lucrativos, né? Como ele é um projeto que visa acelerar, do ponto de vista de monetização, essas empresas, não faz sentido uma empresa que não tenha fim lucrativo, não que não faça sentido enquanto ideologia, mas não faz sentido para esse projeto, né? E, por último, entidades e indivíduos de propriedade do governo não são elegíveis para se inscrever. Aqui os nossos parceiros, então, né, a NER e a NJ, né, que estão fazendo esse café com a gente, que gentilmente abriram espaço para a gente poder apresentar o Local Lab. A JOR também faz parte, né, do projeto junto com a gente. Então, são as 3 associações juntas em prol desse auxílio aos pequenos e médios, junto aqui com o Google. E a gente tem 2 consultorias. A gente tem a Raccoon. A Raccoon é uma empresa muito forte no segmento, elas ajudam diversas empresas de várias frentes, inclusive de jornalismo também, tem uma experiência incrível na parte técnica e vão cuidar da parte de assessment técnico, né? Eles vão fazer toda a análise no site, ver o que está funcionando, o que não está, e vão trabalhar em 2 frentes, tanto em discoverability, né? Então, entender como ter mais audiência, como ganhar mais audiência e como garantir que a performance do site está muito bem, quanto na parte de monetização. E aí, monetização, seja de assinatura ou membership, ou qualquer tipo de receita que vem do assinante, quanto da parte de publicidade, né? E, por último, a gente tem também a parceira, a Hypertext. A Hypertext, eles são uma empresa com foco em consultoria, treinamento e pesquisa focado em aceleramento de negócios, né? É um pessoal muito experiente, que tem mais de 40 anos de experiência no mercado, que vai trazer uma visão de negócio. Porque que acontece? Não adianta a gente simplesmente, né? E essa é a visão do Local Lab, não adianta a gente só arrumar a casa e deixar tudo do ponto de vista técnico e lógico funcionando muito bem, mas as empresas ainda falarem, tá bom, meu site agora tá bom, mas o que eu faço com isso? Como é que eu entendo melhor por onde eu vou? Como é que eu chego melhor nesse meu público? Quem é meu público exatamente? Em quem que eu foco os meus esforços do ponto de vista de negócio, né? E até para os jornalistas, que também vão ter um treinamento para que eles possam entender melhor como que eles fazem para... como que as ações que eles pensam e agem, né, no dia a dia afetam, né, de que forma os negócios. Então, a gente vai ter um mix disso, né, também, através da Hypertext. Cronograma, né, e etapas. Então, a gente tem, né, o lançamento, como eu falei, foi no dia 26 de maio, exatamente um mês depois, 26 de junho, aqui acaba o período das inscrições, se inscrevam. A gente vai ter um período, né, entre junho até agosto de seleção. Dia 1º de agosto, a gente começa o kickoff, a fase 1 do projeto, né? Já vou contar um pouquinho mais sobre as fases. Em novembro, começa a fase número 2 do projeto, e aí o projeto acaba no dia 30 de março. E aí, em abril, provavelmente, a gente vai fazer um evento de fecho do projeto, tá? Existem
3 etapas do projeto. A gente tem, né, início, meio e fim, como todo bom projeto, mas a gente está justamente aqui nessa fase inicial, em que a gente fez o lançamento, está fazendo a divulgação, a gente vai depois, né, receber as inscrições, fazer a seleção, fazer a parte contratual. No dia 1º de agosto começa essa fase, né, de execução do projeto, que é o Run. Então, a gente vai ter 3 frentes de treinamento paralelas. A gente vai ter a parte de assessoria técnica com a Raccoon, em que a gente vai fazer esse assessment técnico que eu comentei, a gente vai fazer uma análise do site dos 100 parceiros, depois a gente vai fazer e sugerir implementações, a gente vai fazer reuniões em diversos formatos com essa turma. E depois, né, no paralelo, a gente vai fazer assessoria de negócios, né, já falei um pouquinho dela, e por último, a gente vai ter também, não só para o 100, mas para a indústria, workshops em parceria com as associações, né? Como é que vai funcionar essa parceria com as associações? A gente vai ter 4 workshops que vão trazer alguns dos conhecimentos que estão acontecendo no Lab, ou seja, né, ao invés de ficar só para o 100, algumas coisas que são importantes a gente vai trazer para esses workshops para serem discutidos e para serem levados para a indústria, e também para divulgar o que está acontecendo no Lab enquanto ele está acontecendo. Geralmente nos projetos, a gente roda o projeto inteiro e no final faz um assessment, uma organização ali do que teve. Como a gente entende que as necessidades da indústria são pungentes, a ideia é ir ao longo do projeto já ir trazendo algumas coisas e alguns aprendizados e entendimentos para que a indústria consiga se inspirar, de repente pensar no próprio negócio ali, né, também. E por último, um fechamento com análise e cases. Oi? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Então tá bom, vocês vão me parando aí. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, é que eu quero ter tempo para a gente conversar. Não, está indo ok. Então vamos nessa. Critérios de seleção, né? Como é que a gente vai fazer a seleção dos 100, né? Primeiro, qualidade da inscrição e de informações fornecidas. Vocês vão ver que tem uma ficha de inscrição, né? Que a gente pede alguns dados de vocês. E uma defesa, né? De, puxa, qual que é a minha visão de curto, médio e longo prazo? Vocês vão ver ali que tem algumas perguntas que vão nos ajudar nessa seleção, né? Modelo de monetização em negócios existentes, né? Então, puxa, trabalho com publicidade, tento tal e tal estratégia. Olha, trabalho com assinatura, já tentei trabalhar com barreiras e aconteceu A, B, C, enfim, tem ali um pouquinho sobre isso. Relevância na região, né? Para qual essa organização está produzindo conteúdo, seja ela, de novo, regional e local, ou mesmo nacional, mas que seja, que trabalhe com um nicho, né, de conteúdo. E aí entender, né, a importância dela nessas frentes. Estrutura para receber a consultoria e implementação de tecnologia. Isso é super importante, né? Junto com esse outro de baixo, vou até pular um aqui dessa disposição para fazer acontecer. Esse é o único pedido, talvez, né? Qual é a contrapartida, né? Muita gente me pergunta isso. Qual é a contrapartida para participar do Local Lab? É a vontade de fazer acontecer. É realmente entender e conseguir ter dedicação para o projeto, né? É só isso que a gente pede em troca. A gente está trazendo as consultorias, a gente está trazendo associações para perto, para a gente olhar junto, fazer um grande networking com essa 100, um trabalho muito coletivo, né, de ajuda. O que a gente quer em troca é seriedade, é dedicação, é garantir com que o que está sendo encontrado vai realmente ter atuação do lado dessas organizações, né? Fornecer ao Google, obviamente, acesso a algumas plataformas e estratégias dessas empresas, afinal, senão a gente não vai ter com o que trabalhar, né? A gente precisa de dados e é para isso que a gente precisa deles, né? Ter de forma estruturada os problemas da organização e objetivos chaves para acelerar a digitalização. Eu preciso ter tudo resolvido? Não, se você tivesse tudo resolvido, você não ia precisar estar no Local Lab. Mas para que a gente consiga entender se você tem uma visão, se você tem um caminho, uma ideia que você busca para que a gente possa trabalhar junto com você, né? E foco de diversidade, equidade e inclusão, né? Quanto da sua organização produz ou investe, né, nessa questão, isso também é importante. O time que vai fazer a seleção
é um time de operação do projeto, tanto daqui quanto de fora, né? E aí eu botei até aqui o loginho do Google Tradutor, porque a gente pede gentilmente para que as pessoas façam a inscrição em inglês. Não é obrigatório, pode se inscrever em português, mas se vocês se inscreverem em inglês, e aí vale simplesmente copiar e colar, né? Copiar o texto em português. A gente não está aqui fazendo um julgamento do inglês das pessoas, muito pelo contrário. Mas é só para facilitar, porque o time de fora do Google vai nos auxiliar com essa seleção, né? Então, é um time regional, a gente tem um time brasileiro que vai olhar junto com a gente, mas também tem o time de fora, além das associações e também desses parceiros técnicos e de negócios. Então, a gente vai ter uma junta ali para poder fazer seleção, mas com certeza vai ter do time de fora também. Então, se pudesse em inglês, a gente agradece. Vou terminar com mais 2 slides, já vou abrir para pergunta. Então, contando um pouquinho mais sobre assessoria técnica, né? E explicando um pouco mais das fases. Não sei se vocês lembram, eu acabei de mostrar, mas a gente tem 2 fases. Uma que vai de agosto até outubro e outra que vai de novembro a março, né? A primeira fase vai ter 100 organizações. Então, as 100 vão estar com a gente. Vai ser composta de um diagnóstico técnico, de workshops, treinamentos e office hours, junto com essas 100, tá? Depois, na segunda fase, a gente afunila para 40 organizações. Então, 60 vão só na fase 1 e 40 dessas 100 continuam na fase 2. Por quê? Tá? Justamente para a gente respeitar o momento de cada empresa e para a gente conseguir trazer diversidade para o local lab. Se eu fizesse um lab muito avançado como esse, na fase 2, eu talvez deixasse de contemplar empresas que estão no começo ou que têm mais dificuldade. Por quê? Porque eles não vão ter o que trabalhar ainda na fase 2. É avançado, é um pouco avançado demais. Então, a gente não quis simplesmente fechar a porta para essas organizações que estão ali, que são mais pequenininhas, que estão bem no começo, que estão ainda, né, começando a organizar o site, terminando de trabalhar ou decidir o que vão fazer com o impresso. Então, a gente tem essas realidades... Oi. Eu acho isso importante, quer dizer, agora, pelo menos para mim, ficou mais claro, porque antes eu estava entendendo que era um processo, enfim, que algumas iam ficar, não estariam num processo de seleção, quando, na verdade, não é isso, pelo que você acabou de explicar. É um processo de adequação ao perfil de cada empresa, ou seja, vocês, de acordo com critérios aí que vocês vão ter junto com as empresas, essas 2 que estão assessorando, entender aquelas que já terão as suas necessidades satisfeitas na primeira fase e outras, pelo perfil que já um pouco mais avançado que as anteriores, poderão seguir em frente. É isso, então, né? É isso aí. Acho que eu expliquei bem, que você falou exatamente o que é. Então, senão que eu consegui explicar direitinho dessa vez. Eu não sei, quando nós conversávamos, eu tinha entendido um pouquinho diferente, que era, enfim, que uns iam ficar para trás, mas, na verdade, não é isso. Quer dizer, todo mundo vai ter suas necessidades satisfeitas de acordo com o seu perfil. Exatamente, e também é justamente por uma questão de tentar incluir empresas com realidades diferentes mesmo. Porque, de novo, assim, e ao contrário, tá? Vou falar o inverso, para você entender que também faz sentido. Para essas 40 que estão mais avançadas, talvez os primeiros 3 meses tenham muitas coisas ainda iniciais, ou assim, tudo traz um achado muito legal, né? Os 2, eu confio muito nos 2 parceiros, tanto técnico quanto de negócio, que estão com a gente, pelos trabalhos que eu já vi eles executando, são parceiros antigos aqui, não só do Google, né? Então, com certeza vão ter uma série de achados, mas vai ficar algo mais, vamos dizer, básico, né? Para quem tem uma estratégia de assinaturas um pouco mais estruturada, a gente precisa ter algo mais estruturado e mais aprofundado também, porque senão vai ficar só uma conversa ainda muito simples. A parte de anúncios, mesma coisa, né? A parte de performance, tem gente que está começando a entender o que ele faz com Analytics. Tem gente que trabalha com essa ferramenta 24/7 e quer entender como extrair o máximo e como organizar melhor e entender melhor a audiência deles para criar valor para o negócio. Já estão numa outra fase.
Então, é isso que a gente está tentando adequar. E, obviamente, isso vai variar mediante quem está se inscrevendo, né? A gente vai fazer a seleção e vamos ver. É tudo... Eu vou começar a ter respostas depois do dia 26. Pelo menos está chegando. Eu estava um pouco mais preocupado há um mês atrás. Falei, caramba, não faço ideia quem vai ser. Agora eu já comecei a ter um pouquinho do feeling de quem está chegando. E é bem plural, tá? Tá bem interessante o mix já. Então... Continuando aqui, a gente tem duas fases, então a fase 1 vai ter isso, a fase 2 a gente vai ter um aprofundamento nessa parte de performance e audiência, de monetização, continuaremos com os workshops, com os office hours, mas tem um bloco a mais adicional, que a gente vai ter um formato one-to-many e one-to-one. O que é isso? One-to-many é justamente a gente conseguir criar dentro desses 40 grupos que têm desafios parecidos, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalha com assinaturas e está em tal fase, vai ficar junto. Todo mundo que não, puxa, eu quero focar mais em publicidade, mas eu quero destrinchar a publicidade, vai ficar num outro bloco. Quem é regional, fica num bloco, ou quem é nacional, fica em outro bloco. Enfim, a gente está pensando em como organizar isso, mas é para quê? Para que a gente consiga atender eles e para que eles troquem entre si, né? Eu falei muito... dessa parte de networking, o quanto ela vai ser importante, assim, né? O Local Lab é um projeto desenhado para ser feito a muitas mãos. E o quanto mais essas 100 empresas se relacionarem e se entregarem ao projeto, mais legal o projeto vai ser. Então, depende muito do 100, esse é o ponto. Não depende só do Google, só das associações e só dos nossos parceiros de tecnologia e de negócios. E o one-to-one é justamente reuniões 1 para 1, literalmente, né, os especialistas com a empresa conversando e pensando em estratégia técnica, aqui nesse caso, junto com eles, tá? Alguns workshops, né? A gente tem aqui, por exemplo, né, na parte técnica, crescendo a sua audiência, o básico de publicidade e monetização, engajando a sua audiência, né? Ferramentas de acompanhamento de dados, esses todos, a maioria são da fase 1. Treinamentos mais básicos, vamos dizer assim, apesar que eles vão ser bem aprofundadinhos, né? Para que a gente saia com bastante riqueza de cada um deles para os parceiros. Segunda parte, tá? E aí juro que eu vou ficar quietinho, eu quero ouvir vocês e eu quero conversar. A parte de assessoria de negócios. Então, de novo, a gente tem duas fases, né? As fases são iguais, a gente começa com o 100, a gente vai rodar uma pesquisa, vai ter um diagnóstico de como está esse negócio, a gente vai rodar o primeiro simulador com eles e montar um canvas estratégico, já conto o que é o simulador. Na fase 2, que é com 40, a gente vai continuar com os simuladores, mas a gente vai ter um trabalho mais em estratégia e uma assessoria 1 para 1 também sobre negócios, né? O que Katsu é um simulador de negócios, né? Então, o simulador de negócios é um jogo, ele é um jogo... Tem uma empresa chamada Selemi, a Hypertext é representante da Selemi aqui no Brasil. Selemi é uma empresa sueca que bolou um jogo de tabuleiro, né? Agora ele é virtual, a gente vai rodar eles provavelmente virtual, mas ele é um jogo de tabuleiro que simula a experiência de rodar uma empresa. Literalmente, você joga e aprende como rodar e como pensar estrategicamente uma empresa com a beleza de estar no simulador, ou seja, podendo errar à vontade. Se você, na vida real, né, tocar sua empresa como se estivesse no simulador e errar, provavelmente você vai ter um impacto negativo em frentes que você não gostaria. Aqui no simulador é legal porque você pode testar e as lógicas, né, que aparecem no simulador são muito conectadas à lógica de um negócio real, né? Com ano a ano, né? A gente vai rodando por anos o jogo para que você vá entendendo e tomando decisões difíceis ali para melhorar o negócio e a conexão o tempo inteiro com a indústria de notícias. Então, esses simuladores não só são super interessantes, como a gente está junto com a Hypertext, né? É um pedido aqui do Google para que eles façam algumas adaptações e façam conexões o tempo inteiro com o que está acontecendo na indústria de jornalismo, para ficar bem conectado aos desafios da indústria, né? Então, alguns trabalhos que a gente vai ter com eles, então, o canvas de estratégia, para entender, puxa, qual que é o core do seu negócio, que exatamente, onde você exatamente deve investir, pensando em todas as frentes que você tem. E aí, aqui, por mais que
o Local Lab seja focado no site e no digital, quando a gente fala de negócios, a gente pode, sim, conversar e fazer uma análise um pouco mais ampla, caso existam outros produtos dessa empresa, né? Aí a gente está falando de estratégia de negócio e geralmente é a estratégia do negócio como um todo. Identificação de gargalos estratégicos e como superá-los, né? Mesmo que a empresa seja com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 5, como é que eu faço para otimizar, né? E fazer um trabalho melhor com o que eu possuo, né? Conversas one-on-one, né? Essas conversas de 1 para 1 para refinar a estratégia e cultura do fazer acontecer, né? Como criar ali multirões e criar uma estratégia para que eu consiga ter gente muito mão na massa e que eu consiga acelerar o meu negócio através, né, do mais importante do negócio, que são as pessoas. Por último, esse aqui eu queria trazer também, que são os workshops com as associações, só para vocês saberem mais ou menos, assim. Claro que isso ainda está sendo discutido, a gente ainda vai conversar com as associações, entender o que faz sentido, enfim. Mas aqui algumas sugestões para algo que vai acontecer ao longo do ano. Então, alguns exemplos possíveis de workshop, né? Eles vão acontecer mais ou menos 1 a cada 2 meses, né? Então, jornalismo do Brasil, por exemplo, trazer números, cases, particularidades da indústria no país, né? Especialmente para os pequenos e médios, é um desafio entender os números, né? Quem é o público-alvo no estado? Quem exatamente consome notícia no Brasil? Então, são números que a gente gostaria de trazer e compartilhar com a indústria, né? Ferramentas do Google News Initiative é outro. Então, puxa, que soluções, a gente tem muitas soluções gratuitas que estão disponíveis para a indústria de notícias e que, por uma falta de conhecimento e um problema também do Google, talvez de divulgação, de conseguir chegar nos pequenos e nos médios, a gente tem um desconhecimento muito grande dessas ferramentas que são self-service. Então, como é que eu posso conhecê-las e quais são essas soluções que eu posso utilizar? Um outro em cobertura local, então, trazer cases e ferramentas para auxiliar na criação de pautas regionais e locais, de novo, para eu conseguir fazer uma cobertura melhor, mais assertiva, mais acelerada. E, por último, jornalismo digital, soluções para acelerar o trabalho coletivo digital. Então, que forma que eu uso as ferramentas digitais e o trabalho em nuvem para eu poder fazer um trabalho jornalístico em grupo mais, de novo, assertivo, mais rápido, e que gere melhores resultados. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. O que eu tinha era isso, até o momento. Agora, temos aí mais um tempinho para eu ouvir vocês, para a gente conversar, tirar dúvidas. Pergunta, Ricardo, vai. Não, Vamos lá, antes Xará. vão surgir aí as perguntas mais específicas das empresas, né? Mas é até o dia 26, né, para fazer inscrição. Então, a minha pergunta é de caráter muito prático aí nesse momento. O 26 é um domingo, é isso, né? É isso mesmo. Eu fiz de propósito. Eu vou falar assim, na verdade, não conta para ninguém, mas provavelmente a gente vai deixar aberto até o dia 27 de manhã, mas fica só entre a gente, tá? Tá bom, tá bom. Não então conta, não. Mas, enfim, vai ser até o dia 26. Tá eu bom. deixei, porque sempre a gente percebe uma tendência nesse tipo de projeto das pessoas se inscreverem na última hora, né? E ao invés de deixar na sexta, eu falei, cara, deixa eu deixar o sábado e domingo, não que eu quero que as pessoas trabalhem no fim de semana, mas de repente precisa de um tempo a mais para coletar alguma informação, dá tempo. Isso acontece muito, então acho que pois foi uma boa providência sua. Foi uma boa providência. Foi isso. Ok. Ô, Ricardo, eu vou ver que pergunta tem aqui agora, mas uma coisa que seria interessante é o seguinte, óbvio, né, você passou todo um cronograma, os escolhidos vão receber cronograma com dia marcado corretamente que eles vão para poder participar e essa coisa toda, né? E você já especificou os critérios também. As pessoas podem estar se perguntando, tudo bem, a gente vai ter essas mentorias, essas empresas maravilhosas, eu acho que esse acelerador em que você pode, inclusive, medir o se as suas ideias e o caminho que você quer dar para o seu negócio tem aderência ou não, enfim, eu acho que isso é muito interessante, poder ter isto antes de acontecer, inclusive.
Mas aí as pessoas vão perguntar, e aí, vai ter algum dinheiro? Vamos lá. Eu acho que eu estou fazendo a pergunta que as pessoas podem estar pensando, e eu acho que é importante você mostrar e mensurar, né, a qualidade do que vai vir em função disso, tá? Por favor. Tá bom. Olha, na verdade, o dinheiro vem através justamente das assessorias. Porque, assim, existem formatos, existem projetos, vou dar um exemplo, só para ter uma comparação, tá? A gente acabou de fechar as inscrições para outro projeto do Google News Initiative chamado Innovation Challenge. Acho que alguns de vocês devem ter visto o Innovation Challenge. Ele é um projeto que o foco dele é justamente se você tem uma ideia muito legal, a gente pode financiar esse projeto, e aí as pessoas se inscrevem nos projetos, e aí os que forem contemplados recebem uma verba, né, de até $250 mil de funding para que elas possam executar aquela ideia, né? Então, esse é um formato. No caso do Local Lab, o investimento do Google e o dinheiro diretamente vai para as empresas que vão fazer essa consultoria. São empresas bem caras, vamos dizer assim, mas que a gente achou interessante ir nesse formato, por quê? Justamente porque, ouvindo as pequenas e as médias, sempre existia uma discussão, puxa, tá bom, primeiro assim, cara, não tenho quem faça as coisas aqui. Sou apenas em 2 jornalistas. Não consigo entender e não consigo sequer começar a pensar por onde eu vou. Mesmo que ele recebesse o dinheiro, eu ia falar, puxa, tá bom, tô aqui com o dinheiro, mas o que eu faço? Eu contrato uma consultoria, eu chamo alguém para olhar meu site, eu peço o que para essa pessoa olhar? Então, no caso, a ideia do Local Lab, mais do que simplesmente entregar um valor, é justamente entregar valor. Né? É mais do que só entregar um dinheiro e falar, ó, se vira aí, vambora. É entregar valor através das assessorias, para que elas possam fazer junto com vocês, além do deep dive na empresa de vocês e na parte técnica, no site, tudo de vocês, mas que elas consigam trazer conhecimento que fique e permaneça dentro de cada uma dessas organizações. Então, o valor, vamos dizer assim, é esse, tá? E o que mais você tinha perguntado, Rê? Eu tenho perguntas aqui. O Marcelo Godinho, do Atual, que já foi contemplado 2 vezes e quer ser contemplado já a 3ª vez, que eu já sei. O Marcelo está perguntando quando farão o anúncio dos veículos selecionados. Acho que você já... mas se você quiser repetir... Não, eu falo. Na verdade, assim, fecha no dia 20... Eu imagino que a gente vá fazer no dia 16 de julho. Pelo menos assim, no papel, aquela coisa, na planilha tudo encaixa, como diriam, né? Na planilha está no dia 16 de julho, a gente vai correr para fazer. O que vai depender? A quantidade de inscritos que a gente vai ter, né? A gente já está com um número bacana, mas ao mesmo tempo, todo mundo que vai fazer a seleção chegar num consenso, né? Imagino que a gente vai ter uma discussão bem rica também em cima disso. De qualquer forma, se não for no dia 16, vai ser bem próximo disso. Por quê? Porque tem uma parte de contratos que a gente vai ter que fazer, né, com cada uma dessas 100 e que vai levar um certo tempo. E relembrando, o kickoff é no dia 1º de agosto. Tudo que a gente atrasa tudo. Né? É assim, infelizmente, as coisas vão em cascata. Mas, teoricamente, oficialmente, é no dia 16 de julho, tá? O Fioroto, o Márcio Vieira da Cunha, ele está dizendo o seguinte, se você poderia mandar o passo a passo para inscrição por e-mail. Posso mandar por e-mail. E eu posso mandar também, eu vou colocar aqui, eu mando através de vocês, tá, Rê? Pode, porque a gente pode divulgar, sabe o que a gente poderia fazer? A gente pode divulgar nas nossas newsletters, né, Ricardo? Você vai mandar isso, então, Fioroto, esse passo a passo, você manda para mim também, para a Nery e para a Jora, é isso? Mando. E, de qualquer forma, só para já começarmos, para facilitar a vida, ao invés de eu mandar por e-mail, já mandei aqui no chat. Então, para quem está aqui, ó. Aqui a gente tem as informações do projeto. É legal porque tem uma parte de FAQ com muito mais coisas, com muito outras perguntas e respostas que eu não vou conseguir contemplar aqui por conta do tempo. Mas lá tem bastante informação. Lá tem o link para a ficha de inscrição, enfim. E se vocês tiverem dúvidas,
questões que vocês precisem tirar alguma outra dúvida que surja, podem via Regina e Ricardo conversar ou comigo direto, enfim, vocês fiquem à vontade, tá? Estou aqui para vocês. O Gabriel, ele diz o seguinte, ele é lá do Diário da Região de São José do Rio Preto, o Gabriel Vital. Ele está perguntando o seguinte, que ele já fez a inscrição, está dizendo que ele já fez a inscrição, e pelo menos até aqui as perguntas foram bem diretas. A minha dúvida é, precisamos apresentar algum projeto, ideia nessa fase de inscrição? Se sim, quão específico precisa ser esse detalhamento? Não, não precisa, é diferente, né? Também, de novo, existem projetos do Google News Initiative que você precisa fazer uma defesa, inscrever. O que tem ali na ficha de inscrição é o suficiente para a gente fazer a triagem inicial. Se a gente tiver dúvida, a gente vai entrar em contato, com certeza. Aliás, provavelmente a gente vai entrar em contato caso a gente queira saber um pouquinho mais, para poder tirar aquela duvidazinha final para tomar a decisão de quem vai participar nesse primeiro Local Lab. Mas não, tá? Respondendo diretamente, não precisa. Certo. Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram aproveitar que o Fioroto está aqui? Tirar dúvidas, por favor. Nossa, que silêncio. Ninguém mais tem dúvida? A Majô. Olá, tudo bem? Eu não estou apta para fazer a inscrição, porque não tenho site há mais de um ano. Fiz o site recentemente, mas o podcast tem quase 2 anos no Spotify. De qualquer forma, eu gostaria de saber se tem algum curso gratuito para fazer na área. Olha, Majô, eu acho que você... Primeiro assim, se você quiser se inscrever, a gente vai avaliar, apesar o seu site não tem um ano, mas dependendo da forma com que você defender, enfim, explicando que você tem o Spotify há quase 2 anos, é uma lógica diferente pelo que eu entendo, né? Aqui você trabalha com podcast. Mas, de qualquer forma, por exemplo, nas conversas e nos workshops que a gente vai ter com as associações, a gente vai trazer uma série de ferramentas gratuitas, cursos e ferramentas em que você vai poder, com certeza, aprender pra caramba e vai auxiliar o site de vocês, tá? Fiquem atentos, né? A partir de agosto a gente começa. E eu vou pensar, a gente tem também aqui no Google, só para trazer um a mais, a gente tem algo chamado Publisher Academy, que é justamente uma central com treinamentos do Google focados na indústria, tá? Então, eu vou ver se eu pego o site aqui também, mando agora para vocês aqui no chat. Tem outra pergunta, Ricardo, é da revista Empreenda, da Elaine. Ela tem um veículo de comunicação por assinatura no Brasil, a revista Empreenda, e estou lançando a revista Empreenda Esportes. Mas não tenho 2 jornalistas registrados. Tem um e um estagiário. Tem parceiros de conteúdo e articulistas. Preciso ter 2 jornalistas registrados? Tá. Não, se você tem um jornalista... Não precisa, tá? Se você consegue justificar que você tem os articulistas, na verdade você tem 2, né? O estagiário, apesar de não ser um jornalista, vamos dizer assim, que é ainda informação, mas é um jornalista, tá dentro, tá? Então são 2. E com você, não sei se você é jornalista também, já são 3. Acho que tudo bem, sem problema nenhum. Tá? Mas pode, não precisam ser, porque eu entendo a realidade. Tem alguns assim, puxa, eu tenho 5, mas tem gente que é correspondente, tem gente que é freelancer. A gente vai analisar caso a caso e entender a realidade de cada um, tá bom? Então, ó, a Laura está justamente falando isso, a Laura Rachid. Né, Laura? Ela está dizendo, boa tarde, os jornalistas precisam ser registrados. No caso da editora que trabalha, todo mundo é PJ. Então, assim, eu acho que vocês aceitam que seja PJ, certo? Sim, aceitamos. O único ponto é que a empresa tem que ser registrada, a empresa em si, tá? A empresa tem que precisa ter existir, CNPJ, claro. Existir, exatamente. Tá, então... Porque a gente sabe que existem algumas empresas jornalísticas que também não estão nessa condição, né? Tá, De então, serem registradas oficialmente. só para eu entender, vamos lá.
a pessoa tem uma empresa jornalística, vamos lá usar o exemplo, tem uma revista. Aí as pessoas que trabalham para ela, os jornalistas, eles são PJ. Tranquilo, certo? Tranquilo, sim. Tá bom, é isso que eu queria saber. Aí o Jovando Chagas, ele está dizendo o seguinte: boa tarde, minha empresa é veículo de TV, impresso e web. Eu contabilizo todos os jornalistas ou apenas os que trabalham na web? Pode contabilizar todos, não tem problema nenhum. Tá. Aí a Andressa, ela prefere falar a pergunta dela. Tá bom, Andressa? Pode falar. Não, tá bom. Eu ia fazer uma brincadeira, porque você está em fase de alfabetização, então precisa falar. Prefiro falar do que escrever. Não, é assim, eu deixei para fazer justamente, finalizar a inscrição hoje, depois da conversa que você faria com a gente. Quando na inscrição ali tem a questão de estratégia, né, do seu veículo, da sua organização, cara, são muitas estratégias para várias coisas. Eu teria que já colocar uma estratégia já pensando, se eu entrasse dentro do projeto, o que a gente já poderia fazer juntos, ou eu posso colocar ali e escrever mais sucintamente, assim, tudo que eu gostaria de abordar? Acho que mais sucintamente, na verdade, isso é mais para a gente entender qual é a visão e o que vocês estão procurando para a organização de vocês, tá? Então, vou dar um exemplo. Puxa, nosso foco a gente pensa em aumentar a audiência do nosso site e como estratégia eu quero entender melhor, eu sou local, quero atender melhor o meu público e pretendo criar conteúdo audiovisual no futuro para que eu consiga servir algo mais interessante para eles, por exemplo. Isso é um exemplo de estratégia. Entendi. A gente depois, porque assim, aproveitando, né, Andressa, a sua pergunta assim, depois todo esse detalhamento a gente vai olhar junto com a Hypertext, que é a empresa especialista nisso, né? Esse da ficha de inscrição é mais para entender que vocês têm um norte, que vocês têm uma visão de negócio e qual é a visão presente e médio e longo prazo, assim, mais para entender essa lógica, né? Porque assim, se também sem existir nada, fala, nossa, não faço ideia, não sei nem porque estou aqui, só estou tentando sobreviver e acabou. Não, na verdade eu tenho muitas. Vai ficar difícil. Na verdade eu tenho até demais. Não, então tá bom. Não, mas eu entendi, mais por cima mesmo, porque aí depois disso a gente deixa mais claro quando passa para outras fases, né? Tá bom, já entendi. Maravilha. Obrigada. Nada. Aí o Gediel, ele disse que pena. Não, desculpa, boa tarde. A Estefânia Tumeleiro. Boa tarde, já fiz a nossa inscrição e esclareci minhas dúvidas com a apresentação do Ricardo. Queria apenas parabenizar a iniciativa. Estefânia Tumeleiro, Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. Obrigada. Aí o Gediel Mendes. Que pena, ainda não registrando CNPJ, não lançamos oficialmente o nosso projeto, pois ainda estamos vinculados a um jornal tradicional, mas faz um ano que estamos estruturando para ficarmos independentes. Busquem âncora dos fatos no Google. Tá. A minha dúvida é se você não conseguiria escrever via esse veículo oficial. Por que a gente precisa que tenha o CNPJ? Porque senão não tem com quem fechar o contrato, se for selecionado, sendo bem direto para entender que é algo constituído e estruturado. Se a gente consegue fazer isso pela empresa mãe, justifica e inscreve como a empresa mãe, mas colocando que o site que vocês querem trabalhar é do âncora dos fatos. É possível, tá? Claro que a gente vai analisar e entender mais profundamente. Se tiver dúvida, a gente entra em contato. Mas pelo sim, pelo não, minha sugestão, se inscrevam, enfim, se fizer sentido dessa forma, e a gente vê, tá? Eu queria fazer uma pergunta, posso? Vamos lá. Claro, Luciano, por favor. A gente é uma editora dirigida até para a área industrial. E dentro dela a gente tem um veículo, chama Revista Química e Derivados, que ele é bem mais conhecido, e há uns 20 anos tem um site. E nisso nasceram outros sites pequenininhos, bem pequenos, são todos bem pequenos, encaixam no perfil e tal. E eu escolho um site para enviar para você para análise, ou eu coloco os sites que a gente trabalha? Um só. Que é o que você vai querer trabalhar
do ponto de vista técnico, especialmente. Por quê? A gente não vai conseguir fazer... Porque existe, essa realidade é a realidade de alguns, tá? Não é só sua, Luciano. Às vezes as pessoas têm 5, 10 sites. Imagina se de 100, cada um trouxer 5, já são 500 sites para analisar. Por incrível que pareça, é que infelizmente 100, para o desafio da indústria, é menos do que a gente gostaria. Mas 100, para você fazer um trabalho profissional e profundo, cara, é site pra caramba, assim. Então, é por isso, tá? Mas escolham o que faz mais sentido. Talvez o site que vocês queiram justamente trabalhar, e obviamente que você aprender nele, depois você aplica para os outros, né? Até porque você deve ter desafios, né? Eles devem ser parecidos, com a mesma tecnologia, enfim. Aí é com vocês. Tá bom, muito obrigado. Quantos sites você tem, Luciano? Na verdade, são 5, só que a gente tem parceiros de outras editoras também, né, na área de turismo e tal. Aí eu vou até recomendar, mas daí é outra editora, né? E qual que é a sua revista dirigida? A revista Química e Derivados é uma, outra é Plástico Moderno, outra Petróleo e Energia, né? Essas são os guias. E site é química.com.br, plástico.com.br, e assim, tem alguns assim também. Né? Outros de guias e tal. Mas a gente é pequeno de verdade, que tem até 100 jornalistas, tem alguns aí, eu achei grupos grandes, né? Mas esse projeto do Google, ele é para pequenos, principalmente, né, Ricardo? Pequenos e médios, no máximo. Sim. A ideia é essa, a ideia é dar oportunidade de vocês terem uma mentoria específica e que vocês consigam medir a estrutura do negócio que vocês querem montar. Olha, não siga por aqui, siga por esse lado. Então, muitas e muitas vezes, às vezes a gente sai fazendo negócio, só faz um business plan, mas não avalia outras condições. E essas assessorias, o que elas vão fazer? Avaliar todo um mercado para verificar se existe essa possibilidade ou não, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para todos, né? E principalmente para os pequenos e médios, que esse é o objetivo. Essa questão. Não pode esquecer que o Ricardo falou, o Fiorotto, logo no começo, que o Brasil é o primeiro país que o Google está fazendo isso. Então, é muito legal. Quer dizer, eles estão implementando aqui no Brasil essa parceria para depois partir para outros países, né, Fiorotto? É isso então, aí. Eu acho que quando o Google pensa no Brasil para implementar esse tipo de negócio, eu acho que é interessante, né? A gente não está sendo o segundo ou o terceiro, não, pelo contrário. Eu acho que vai ser muito importante quem estiver participando colocar todas as suas dúvidas no meio do caminho, as correções de rota, porque, de repente, chega-se no final e fala, não, olha, em vez de 1 ano, vamos fazer 9 meses, em vez de palestra desse tipo, vamos fazer assim, vamos colocar outro tipo de assessoramento, enfim, né? Sabe, corrigir as rotas. Eu acho que é muito. Então, eu acho que isso é uma percepção de que o que nós vamos dizer vai ser muito importante para o Google avaliar o que ele vai implantar em outros países, né, Fiorotto? Com certeza. Não, e é o que você falou, né, Rê? Assim, na verdade, eu falei isso algumas vezes. A alma do projeto são 100. Não é as assessorias que estão vindo aqui vão ditar as regras e acabou. É uma construção muito coletiva. Vai ser um aprendizado muito coletivo, né? Porque, primeiro que, assim, o desafio das pequenas e das médias é tão específico ou tão abrangente quanto é diverso a realidade. São realidades muito diferentes. Até entre os pequenos e médios, né? Cada um, a gente ouve cada história. Eu tenho conversado muito com os pequenos e médios por conta desses e outros projetos. É muito diferente, é muito diverso, né? E que bacana, a gente vai poder ouvir isso de 100 e aprender muito e ao mesmo tempo uns aprenderem com os outros também, né? Então acho que vai ser bem interessante, né? E se Deus queira que seja o primeiro, né? Eu acho que assim, mesmo não só fora do país, mas o que eu acho interessante, eu vejo assim, a gente tem alguns associados, como o Denis, lá da Sem Fronteiras, que fica lá no Paraná, e temos o Godinho, que é do Jornal Atual, lá do Rio de Janeiro,
E veja, eles se inscrevem em todas as possibilidades que existem de cursos e de grants, etc. E o Denis já teve dois projetos vencedores, o Godinho também, né? Então, assim, eu acho que não tem que ter uma preocupação do tipo, eu sou muito pequeno, eu só tenho 2 jornalistas. Não, 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 não. Eu acho que quanto mais você precisar de ajuda para implementar um negócio, mais o Google vai se interessar em te ajudar a implementar o negócio. Pelo menos eu tive essa sensação, Ricardo, posso estar errada. Muito. Não, eu vou pegar o teu gancho, que foi incrível, Rei, para falar um ponto super importante em relação a isso. Assim. A gente sabe que, dependendo do projeto, os pequenos e médios acabam não passando. Justamente porque, não tem a quantidade de audiência suficiente, não passa de um corte ali de monetização, ou da quantidade de jornalistas, E isso, para mim, é uma das belezas do Local Lab, assim, porque ele foi concebido justamente para ajudar quem precisa, cara, num bom sentido, assim, sabe? Então é isso, puxa, tenho 2 jornalistas, eu estou começando a me organizar, estou estruturando. Quanta gente ainda está sofrendo com o impresso e não sabe muito bem por onde ir, com o site ou com o digital, que também acabou de nasceu faz pouco tempo. É justamente o público, assim, né? Ou o nativo digital que iniciou num blog, ou num podcast, ou num formato de vídeo, e agora está indo e tentando organizar a casa para ter um site robusto. É esse público também. Então, é essa linha. Eu acho que essa linha, a Aline, lá de Cascavel, eles têm a revista Aldeia, são 2 jornalistas. Ela me disse assim, eu não vou entrar, Regina, são 2. Eu falei, não, pelo contrário, entra. Acho que até ela já escreveu o projeto dela. Espero que sim, viu, Aline? Enfim, a Majô está perguntando aqui de novo, é bem aleatório, ela não fez faculdade de jornalismo, mas é podcast, ela pode ser considerada jornalista? Podcast é um tipo de jornalista? Qual faculdade de jornalismo vocês indicam para eu fazer? Me identifico demais com a área. Faz o seguinte, Majô, depois eu coloco você em contato com a nossa assessora de imprensa, a Márcia Miranda, e aí acho que você pode tirar um monte de dúvida com ela, e eu tenho certeza que a Márcia vai ser bem legal para te dar uma mentoria aí com relação a isso, tá? Dá uma entradinha no site da ANER, escreve um e-mail para a gente falando o teu celular, que a gente entra em contato com você e te ajuda nisso, tá? Agora, o Giovandro também. Boa tarde. Uma outra dúvida. Dentro do meu site, eu comercializo o PDF do meu impresso. O tipo, eu coloco impresso, mas digital. Ou outro, web, TV, rádio, impresso. Digo, tipo do... Giovandro, você não quer falar que é a tua pergunta, não? Porque eu acho que você está, pelo que eu entendi, você está querendo saber o que você se inscreve, é isso? Olá, isso. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês, Ricardo, Regina, todos, né? Eu estou bem animado para me inscrever aqui no projeto. Fiquei muito animado aí com as respostas, com os esclarecimentos. Uma dúvida que eu tenho é num tópico do questionário aqui, qual é o tipo, porque meu veículo, ele concatena, né, todos os demais veículos que nós temos na empresa. Nós temos televisão, nós temos rádios, nós temos a própria web em si, né, ou seja, conteúdos exclusivos para a web, mas esse meu conteúdo, meu site, ele nasce de um impresso. Então, a partir do impresso, eu tenho uma redação impressa. Vamos botar isso no online? Há 20 anos atrás, botamos no online, mas há pouco tempo, há 5 anos, que a gente está investindo mais nessa parte de web mesmo, né? E como ele é um veículo que vai concatenando todos os demais, eu fiquei na dúvida aqui, quando eu coloco o tipo, o tipo do meu título, publicação. Ele é um jornal impresso mais digital? É um editor somente online, né? Ou outros? Eu pensei em colocar outros, né? Uma empresa que engloba o jornal online, impresso, rádio, TV. Como é que eu fiquei na dúvida nessa resposta aqui? Tá. Você tem eu vou te dar 3 caminhos, tá? Aí você escolhe. Vamos deixar combinado Tá assim. bom, pode A ser. primeira é colocar como o que é principal, né? A sua fonte, talvez, de receita que seja principal desses. Então, se o principal seu é a TV, por exemplo, é TV. Se for o newspaper, né? A parte ali de impresso mais digital, então é esse. O que for... esse é um caminho. O segundo também funciona.
você coloca outros e fala, é um Entendi. concatenado de tal, tal, tal e tal frente. Também funciona. Entendi. A terceira, você seleciona qual é a fonte principal e na estratégia você explica. O meu principal, minha fonte principal é essa, mas eu tenho tal, tal e tal outra. A minha estratégia com em trabalhar com essas mídias todas somadas é A, B, C, D. Esse é um outro formato também, tá? Bacana, Ricardo. Obrigado. Eu acho que você já respondeu aí. No caso, o meu seria o impresso mais digital, que são as duas fontes de receita, né? O meu digital é principal e o impresso acaba indo um pouquinho aí. A TV e a rádio não monetizam no meu site, eles monetizam por fora, né? Então, eles têm uma vida por enquanto própria, né? Estão lá por uma questão de poder, a gente consegue juntar, então a gente junta e oferece um produto melhor para o nosso público, né? Mais completo. Mas a monetização mesmo vai se dar pelo digital, pelos nossos conteúdos, né? E pelo impresso também, pelo PDF que está ali dentro. Maravilha. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Acho que é isso, Não? né? Acho que é isso. Então, todo mundo está à disposição, a NER, a NJ, a JOR, o Google está à disposição para tirar as dúvidas, enfim. Eu quero agradecer demais o meu amigo Ricardo Fiorotto. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos projetos que nós vamos fazer juntos. E tudo que nós pudermos fazer para que dê muito certo, nós vamos fazer, você pode ter certeza disso. Então, quero agradecer, muito obrigada a todos que participaram, se inscrevam, eu acho que vocês não vão se arrepender, eu acho que os frutos vão ser muito bons. E a semana que vem, na NER, a gente vai ter parque de diversões no café, Maurício de Souza vai estar presente. Tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada, Ricardo, e até. Até, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.